O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conhece esse versículo? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Isso é uma afirmação, viu? Não, a gente vai mudando aí. Isso é uma afirmação. Não é uma pergunta, não é uma hipótese, é uma verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já parou para pensar? Nada me faltará. Glória a Deus. Nada me faltará, você já imaginou o que é? Já parou para pensar nisso? Nada. Isso é uma palavra maravilhosa, gloriosa. Nada me faltará. Isso é extraordinário. Nada me faltará. Quando fala o Senhor é meu pastor, dá um pulinho. O Senhor Jesus, ele confirma isso lá em João 21. Quando ele fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O próprio Senhor Jesus chama-nos de ovelhas. Se ele nos chama assim, ele é nosso pastor. Confere isso, você entende assim? É isso? O Senhor, quando fala lá em Salmo, é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que é nosso pastor? É isso? E aí Jesus confirma, você assina embaixo? Então a palavra que não erra está certinha. Você já parou para pensar o que um pastor faz? Alguém já viu pastorear? Pastor mesmo de ovelhas, já viu? Que produz lã, que produz leite, já viram isso? Dá um pulinho. Vamos ver se vai para frente. Não? Aí. As tarefas de um pastor, dá outro pulinho. Vai, para frente. Aí. Alimentar. O pastor, ele leva obrigatoriamente as ovelhas para pastos verdejantes e aguinhas frescas. Você já parou para pensar nisso? Sabe como fazia na época de Jesus, aproximado? Quando começava a primavera, os pastores pegavam todo o rebanho e levavam para os campos. Primavera, todo mundo sabe, tudo nascendo, tudo lindo, verde, maravilhoso. Iam pastando, voltava. Quando ia começar o verão, tinha o corte da lã, porque senão o animal morria, desidratado, de calor. E como estava muito quente, aí o pastor levava para cima do monte, aonde estava mais tranquilo, mais friozinho, temperatura melhor, para continuar com pastos verdes e água fresca. Depois, quando chegava o outono, começava a esfriar, ele descia, levava para perto das águas, ou no litoral, ou perto de lagos e tudo mais, aonde ainda tinha pastos verdes, porque ele puxava mais água. O outono, todo mundo sabe que as folhas vão secando, né? Nós não temos no Brasil muita definição de estação. E quando chega o inverno, ele recolhe todas para dentro do abrigo, dentro do aprisco, e fica cuidando delas. Uma das tarefas do pastor é alimentar. Para lá, para cá e para lá. E o Senhor Jesus, ele tem feito isso conosco todo dia, quando ele coloca a palavra dele na nossa vida. Todo momento. Não é só alimento de comida. A palavra nos ensina que nem só de pão viverá o homem, não é assim? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento. E aí a gente continua, tranquilizar. As ovelhas são... Quem já conviveu ou viu? Se você der um grito do lado dela, ela trava, cai dura, literalmente. Você já viu isso? Ela desmaia dura. Leva quase 15 minutos para ela se recobrar e voltar a andar. Só que isso que aconteceu traumatiza tanto que o leite e a lã ficam ruins. Sabia disso? Depois pode procurar na internet, você vai achar um monte de vídeo de alguns fazendo isso, gritando com as ovelhas e elas travando. Só por diversão. O pastor, ele tranquiliza, ele fala manso, sossegado, mesmo na tempestade, mesmo no perigo, o pastor tranquiliza as ovelhas,
está tudo bem, tudo vai ficar bem. E Jesus, ele falou assim, estou no barco, está tudo bem. A tempestade, calma, fica tranquilo, a tempestade parou. Isso é tarefa do pastor. Dá mais um pulo. Proteger. O pastor, ele monta guarda no rebanho. Ele cuida das ovelhas. Davi falou que lutou com animais. Você já leu essa passagem? Não interessa o perigo que tem, o pastor, ele vai defender. O pastor, ele vai proteger. Não interessa o que venha. Não interessa se é demônios, não interessa se é o próprio diabo. O Senhor Jesus, ele vai proteger. De qualquer coisa. Isso é tarefa do pastor. Do Supremo Pastor. Daquele que é eterno, maravilhoso, glorioso. Mas continua. O pastor, ele tem por tarefa conduzir. Ele leva. Ele mostra o caminho. Ele direciona. Tem uma passagem que fala assim: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem? É a direção. O Senhor Jesus já falou como é que a gente chega a Deus e no céu. É só através dele. É o Senhor Jesus que faz isso. Dá um pulinho. Você ainda acredita que o Senhor é seu pastor? E nada te faltará? Não é glorioso isso? Maravilhoso? Nada. Nada é assim. Você em raciocínio lógico inverso é: tudo o Senhor vai me conceder e me dar. É isso? Dá um pulinho. Só que ele tem outras tarefas. Presta atenção bem na imagem. E você que está assistindo, a imagem do pastor segurando a ovelha no ombro, tá? Socorrer. Ele entra em qualquer lugar para socorrer a ovelha. Na lama, no inferno, na destruição, na perdição, o pastor entra em qualquer lugar para socorrer a ovelha. Ele não fez nem caso da própria vida para socorrer as ovelhas. Ele entregou a própria vida na cruz para socorrer as ovelhas. Esse é Cristo. Mas continua. O pastor cura as feridas, sejam físicas, sejam emocionais. Sabe como é que era feito o tratamento antigamente, na época de Jesus? Você já ouviu e já leu na palavra passar azeite na ferida? O pastor, quando a ovelha se machucava, normalmente ele estava no meio do mato, tá? No meio do campo. Não tinha hospital, não tinha médico, era ele que tinha que cuidar. Ele pegava a ovelha, raspava o pelo, a lã onde estava machucado, e ela se distribuindo e se batendo, e ele firme, segurando e fazendo. Passava o azeite e limpava, ele apertava. E quando a gente tem machucado, o Senhor vai apertando até tirar. E aí a gente tem tanto machucado emocional, tanto machucado no coração. Quebrar o braço, você não perde a salvação. Quebrar a perna, você não perde a salvação. Mas quando está machucado de coração, o ódio, a ira, a mágoa, isso você perde a salvação. Falta de liberar perdão, isso você perde a salvação. E o Senhor cuida tanto da ferida física quanto do coração. Só que às vezes dói. Às vezes o tratamento de Deus, ele confronta você e fala assim, ó, está fazendo errado, não faça desse jeito. Isso vai te levar para a perdição. Não continua nesse caminho. Só que ele tem que expor a ferida, né? Não é publicamente, viu? É para você. Porque às vezes a gente guarda tão lá no fundo, que a gente até esquece. É assim ou não é? Tem coisinha guardada na caixinha fechada que a gente jogou a chave fora. Não sabe nem onde está. Para não ser confrontado com aquilo. Só que o Senhor Jesus, como pastor, ele abre, tira, passa o azeite, o Espírito Santo, e aí limpa toda a ferida. Quando tinha mel, ele passava mel. Sabia que mel é um dos melhores antissépticos que existe? Passava mel e atava, enfaixava. E aí carregava no ombro, porque estava machucado. Não deixava nem a ovelha andar sozinha, de tanto cuidado, de tanto amor.
de tanto carinho. É assim que Jesus faz com você, sabia? Quando você está destruído, arrasado, acabado, o Senhor te pega no colo e vai levando você. Ele não deixa você sofrer sozinho, nada. Porque Ele sofreu todas as coisas em nosso lugar. Nós não precisamos passar. Ah, pastor, mas eu estou passando. O Senhor Jesus foi muito claro. A gente vai passar perto nessa terra. Mas Ele vai cuidar de tudo o que está. Você acredita nisso? E aí tem um detalhe. O pastor, ele corrige a ovelha. Quando a ovelha está saltitante, meia perdidona, ele vai com o cajado e tá! Ela voltar no caminho. Toda e qualquer ovelha, viu? Não tem a mais bonita, nem a mais viçosa, nem a mais gordinha, nem a mais magrinha. Se começar a saltitar meio torto, esquisito, ele tá! Ele dá uma, como é que a gente pode falar? Uma cajadada. E põe no eixo, põe na linha. Essa parte é uma das mais complicadas das tarefas do pastor. Corrigir. Porque nós, como homens, achamos, homens e mulheres, tá? Homens, ser humano, nós achamos que a gente está sempre certo. Nós achamos que o que estamos fazendo está tudo ok, tudo direito. Afinal de contas, Deus é amor. E Deus vai me amar assim também? Vai, mas Ele não suporta o pecado. Porque o pecado nos separa dEle, nos manda para longe dEle. E Ele continua nos amando e sofrendo porque nós estamos longe dEle. E aí Ele corrige, e Ele fala na palavra: muda a sua vida, muda a sua história, não faça isso, olha o que está escrito, vê o que está ensinado, escolhe outro caminho, escolhe outro lugar. Aí quando chega nessa hora aí, as ovelhas, elas não falam assim: eu vou embora para outro aprisco, esse pastor é muito duro. Mas às vezes a gente faz isso. Eu não. Lá, a palavra lá, não dá não. Palavra de Deus é palavra de Deus. É uma só. É que às vezes o Senhor quer falar com a gente para corrigir, para fazer assim, ó, para a gente voltar para o caminho certo, para não perder a salvação. Não é simpático, não é gostoso, não é confortável, mas é necessário. Lá em Hebreus 12, fala assim: o Senhor corrige a quem ama. E lá na ceia, 1 Coríntios 11, fala assim: somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele te ama tanto, que Ele corrige você. Não deixa você viver a vida do jeito que você quer. Porque quando nós vivemos a vida que queremos, a palavra fala que o nosso coração é enganoso. A gente vai andar torto. Vai fazer coisa errada. Quem já ouviu aquele ditado: cabeça vazia, oficina do diabo? Essa é verdade. Quando você não está fazendo nada, começa as ideias tortas, esquisitas. Não é de fazer o mal, é de pensar: será que está tudo certo? Será que não tem ninguém aprontando comigo? Será que? E aí começa o mal. A correção do Senhor é uma das tarefas mais difíceis do pastor. Não estou falando pastor pregador, estou falando do Senhor. Porque Ele vai corrigir, Ele sabe de todas as coisas, do que está na nossa mente e coração. Nós podemos enganar o próximo, mas não a Deus. Só que Ele continua te amando. E agora, você ainda acha que o Senhor é seu pastor e nada te faltará? O nada não é a abundância, não é os bens, não é a propriedade, é tudo, inclusive a correção. Tudo, se o Senhor é teu pastor, é tudo num pacote só. Não é só a parte boa, não é só a festa. Por amar-nos tanto assim, o Senhor, Ele nos corrige, endireita o nosso caminho, coloca a gente no prumo. Por amor. Eu vou perguntar de novo: o Senhor é seu pastor ainda? E você crê que nada te faltará, nem a correção, nem o direcionamento? Então para. Quando o Senhor falar com você alguma coisa que é correção, para, presta atenção e aprende. Tá?
porque Ele sabe do futuro, Ele sabe como vai ser o futuro, Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Não estou falando só para você, porque a pregação ontem veio na sexta-feira à noite, é para mim e para todos nós. Isso daí é a palavra. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. A tradução principal que tem aí pelo mundo é que nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará. Não é nada disso, é tudo o que o Senhor tem. Isso pode ser? Claro que pode, mas não é isso que o Senhor veio fazer. Eu falo sempre, o Senhor Jesus não veio enricar nenhum de nós, Ele veio nos salvar para levar para o céu. É isso que Ele veio fazer aqui. E Ele sendo pastor, sumo sacerdote, extraordinário, glorioso. Ele sabe de todas as coisas e o que é melhor para nós. E Ele vai continuar nos levando para pasto bom, onde nos alimenta. A palavra dele, se de repente você não pôde vir até hoje presencial, está vendo aqui pela internet. Olha que coisa maravilhosa. Há 10 anos atrás, a gente não podia fazer uma coisa dessa. Se passássemos por isso há 10 anos atrás, ninguém ia para a igreja. Porque não tinha como visitar também, como é que ia ficar a história? Mas hoje a gente está aqui, pode fazer a qualquer momento, qualquer hora, culto, palavra, oração, e continua o pastor cuidando de nós. O Senhor é seu pastor e nada falta para você? E pastor, você não sabe, está faltando emprego, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Deus vai cuidar disso. Mas quando Ele vir com uma correção, uma palavra de acerto, pega também, que é para melhorar a sua vida, viu? É para melhorar, para ter todas as bênçãos que você quer e precisa. Porque normalmente a gente pensa só no bom, só no melhor. Mas o Senhor, Ele dá o melhor na correção também. Você ainda aceita Ele como Senhor e como um pastor?